Você consegue imaginar o mundo de hoje sem leis de trânsito? De uma hora para outra, veículos e pedestres sem poder contar com placas e sinalizações para orientá-los? Ainda bem que as regras existem e ajudam a proteger milhões de vidas todos os dias. A mesma lógica se aplica ao universo da mina. Para garantir uma rotina segura, existem regras claras que auxiliam a empresa a pôr em prática todo esse processo. E para a sua segurança, elas devem ser conhecidas e obedecidas por você e pelos seus colegas. Neste programa você vai ver como criar regras de circulação capazes de atender às particularidades de cada mina e como o material de emergência é armazenado nas pilhas pulmão. O pátio de britagem é compartilhado por motoniveladoras, caminhões-pipa d'água, carregadeiras, tratores de rodas e caminhões. Ali, trabalhadores capacitados e autorizados movimentam, manobram, fazem operações conjugadas, despejam e recolhem produtos a todo momento. Alguns equipamentos que trafegam nessa área são muito grandes e pesados. E por isso precisam de mais tempo para conseguir frear e parar por completo. Muitos desses veículos também possuem pontos cegos, criados por seu tamanho, altura ou por causa da maneira como a cabine de operação é construída. O operador nem sempre consegue enxergar outros veículos ou até mesmo uma pessoa. Então, é necessário ficar atento à circulação e à sinalização de segurança. Além disso, é preciso lembrar que o pátio está sujeito a variantes que interferem na qualidade do trabalho, como, por exemplo, um dia chuvoso ou com neblina. Dependendo da área de atuação e da política da empresa, algumas minas apresentam uma pilha pulmão, que serve para estocar o material de emergência entre a mina e a britagem. Essa pilha recebe um fluxo constante de carregadeiras e caminhões. É um ambiente que requer atenção dos trabalhadores, pois a sua superfície conta com mais inclinações e irregularidades do que o resto do pátio. Portanto, siga as orientações de segurança estabelecidas pela empresa. Vamos ver agora como trafegar de maneira segura diante de tantos veículos compartilhando o mesmo ambiente. Primeiro, a empresa onde você trabalha define uma equipe especializada para criar regras específicas de uso do pátio. Esses profissionais precisam conhecer a rotina das operações e o funcionamento dos equipamentos que operam nesse ambiente. Mas, para criar essas regras, uma boa prática é estabelecer um diálogo entre essa equipe, trabalhadores e seus supervisores. O debate ajuda a entender quais as necessidades de cada pátio de britagem em particular. Com todas essas informações, os especialistas fazem a análise de riscos. Para criar essas regras, algumas normas estabelecidas em lei não podem ficar de fora. A área do pátio precisa ser delimitada com banquetas ou leiras providas de sinalização reflexiva e ter uma quantidade suficiente de placas que proíbam a entrada de veículos não autorizados. Ali só trafegam os equipamentos que constam no regulamento de segurança. O acesso de veículos leves e de pessoas só pode ser permitido mediante autorização e precisam de procedimentos específicos de segurança e que muitas vezes incluem a paralisação completa de todos os outros equipamentos em operação no pátio. Antes de iniciar a partida e a movimentação, o operador deve se certificar de que ninguém está trabalhando sobre ou debaixo do equipamento ou na sua zona de perigo. Durante o trabalho, esse profissional não pode realizar nenhuma operação capaz de comprometer a estabilidade do veículo. Em caso de trabalho noturno, os locais de basculamento precisam contar com iluminação adequada
E sempre que as condições atmosféricas impedirem a visibilidade, as operações de equipamentos e o trânsito de caminhões devem ser suspensos. Os veículos e equipamentos que transitam dentro do pátio de britagem precisam contar com itens de segurança. Não deixe de assistir ao episódio específico sobre o assunto. No episódio de hoje você aprendeu as regras de segurança para a circulação de veículos dentro do pátio de britagem e estocagem e a importância da pilha pulmão, que recebe um fluxo constante de caminhões e carregadeiras. Espero que você tenha acompanhado todos os detalhes. Lembre-se de colocar em prática cada uma das recomendações que acabamos de mostrar e até o próximo programa. O pátio de britagem e estocagem é um local estratégico para a produção dentro de uma mineradora. Nele, o fluxo de veículos e equipamentos é intenso. Assim como nas leis de trânsito, devem existir regras para a circulação nesses locais. Mas neste caso, elas são específicas para cada empresa, pois as características do terreno variam. E tem mais, os veículos devem contar com itens de segurança, como faróis e dispositivos sonoros. Vamos falar mais sobre esse assunto? Neste programa você vai ver quais são os itens de segurança indispensáveis para os veículos e por que os treinamentos e cursos de reciclagem são importantes para o seu dia a dia de trabalho. Dentro de uma mineradora, cada equipamento precisa ter sinal sonoro capaz de indicar o início de sua operação e de sua ré, acoplado ao sistema de câmbio de marchas, rádio de comunicação, inclinômetro para bloquear o levantamento da báscula quando houver certo desnível entre as laterais do caminhão, faróis, luz, buzina, sinal de indicação de mudança do sentido de deslocamento e espelhos retrovisores. Já os caminhões também precisam contar com sensor para não elevar a báscula caso a tampa traseira não abra, revestimento antiaderente, sopro de ar ou aquecimento da caçamba para evitar a formação de carga morta e garantir a estabilidade do veículo, lâmpada de lux terapia no interior da cabine, que se acende assim que o motorista aciona o freio de estacionamento. Isso diminui a sonolência do operador de caminhão. E todos os veículos devem trabalhar com os faróis acesos. Os operadores de carregadeira, patrol e trator devem sempre olhar para trás antes e durante cada manobra a ré, assim como o operador de caminhão deve olhar pelos retrovisores. Agora que você entendeu quais são os principais procedimentos de segurança, é hora de ver um exemplo comum de como pode ser feita a entrada de um veículo no pátio de operações. Primeiro, o condutor do veículo se aproxima do pátio e solicita pelo rádio permissão ao operador da carregadeira para entrar. O operador da carregadeira conclui o que estiver fazendo, paralisa sua operação e comunica os operadores dos outros equipamentos que estão no pátio ou que estão fazendo o transporte de minério para o pátio. O operador desce da carregadeira. Com isso, ele envia um sinal para os outros equipamentos presentes no pátio e todos eles retomam suas operações fora do pátio ou estacionam e descem dos equipamentos. Assim, o veículo está liberado para entrar no pátio com segurança. Só depois que o veículo sai do pátio é que o operador pode retornar para a cabine da carregadeira, liberando então os demais equipamentos para retornar às operações dentro do pátio, já sem risco para o veículo. Quem vai falar um pouco mais sobre esse assunto é o José Bonifácio, que é operador de equipamentos. Bonifácio,
quais recomendações você pode passar para a gente? Para você ser operador de máquina pesada, você tem que ter um treinamento. Esse treinamento é válido por 1 ano. Após 1 ano, você tem que fazer uma reciclagem para operar novamente o equipamento. E sobre o controle de sono, o que a empresa pensa para o trabalhador? O sono é muito importante. Para você trabalhar bem à noite, você tem que descansar bem durante o dia. Então isso nós temos um turno, revezamento de turno, e durante o dia nós descansamos para trabalhar à noite. Quem está autorizado a entrar no pátio de britagem? Só as pessoas habilitadas. Caso contrário, a pessoa tem que chamar no rádio o operador da máquina, o equipamento que está na Praça Moega, para ele liberar a entrada. Caso contrário, não pode entrar na Praça da Moega. Tem que estar habilitado e com autorização. Com certeza. Perfeito. Muito obrigado, Bonifácio. E por falar nisso, vamos aprofundar um pouquinho nesse tema. Todos os trabalhadores que entram na mineração pela primeira vez ou que mudam entre superfície e subsolo devem passar por 2 tipos de treinamento. O primeiro é introdutório e aborda o reconhecimento do ambiente de trabalho. Tem duração de 6 horas diárias por 5 dias. Já o segundo é específico e foca nas atividades a serem desenvolvidas, como, por exemplo, a movimentação no pátio de britagem. Para a mina de superfície, a duração é de 40 horas para a tarefa realizada em superfície e 48 para o subsolo. Quando houver mudança na operação de máquinas, equipamentos ou processos em que o operador estava habituado, é necessário passar por um novo treinamento. Agora vamos falar um pouco mais sobre segurança. A empresa deve tornar a prevenção e as boas práticas parte da rotina de trabalho. Alguns exemplos são os programas Diálogos Diários de Segurança ou 5 Minutos de Segurança. No início do turno de trabalho, eles podem ajudar bastante. Além disso, é preciso incorporar ao cotidiano da mina atitudes que possam ajudar na conscientização da equipe. Auditorias de práticas inadequadas de segurança, notificações de não conformidade de segurança, relatos de quase acidente, investigações e análise de acidentes servem de alerta para o quanto é fundamental operar no pátio de maneira segura. A empresa também deve realizar campanhas anuais de segurança na operação de equipamentos, envolvendo todos os trabalhadores que operam esses tipos de equipamentos. E lembre-se, se algum veículo precisar de manutenção, procure seu supervisor. Há uma equipe especializada para isso. No episódio de hoje você aprendeu quais são os elementos que não podem faltar no pátio e nos equipamentos que trafegam nesse ambiente e por que os treinamentos e cursos são fundamentais para engajar toda a equipe e transformar a mina em um ambiente seguro para todos. Esse foi um episódio e tanto. Fique sempre atento às regras de segurança ao circular pela mineradora. Te vejo no próximo programa. Na hora de realizar o projeto de minas de superfície ou subterrâneas, é preciso pensar em 2 regras básicas: o planejamento e o desenvolvimento. Esses requisitos garantem que todos estejam protegidos e seguros. Este é o tema deste episódio e você vai acompanhar, passo a passo, como planejar e executar o desenvolvimento de uma mina de rochas ornamentais. Vem comigo! Você vai ver que um bom planejamento começa pelo dimensionamento adequado e seguro dos taludes e bancadas e também de vias de acesso com um bom plano de trânsito, oficinas de manutenção em locais separados das áreas de trabalho e áreas de vivências para pausas, refeições e o descanso dos trabalhadores.
Nas minas de rochas ornamentais, as análises topográficas e geológicas determinam o tipo de lavra, a extensão e a dimensão da cava. Com esses dados, é feito o planejamento do trabalho de mineração. E nele estão incluídos vários pontos relacionados com a segurança e a saúde de quem vai trabalhar por aqui. Um ponto muito importante desse planejamento é definir a inclinação dos taludes e as dimensões das bancadas, que são escavados à medida que a mina vai crescendo. Esse dimensionamento é importantíssimo para que não ocorram deslizamentos ou rupturas de rochas. Outro fator decisivo para a segurança no desenvolvimento das minas é o cuidado na abertura das vias de acesso. Elas devem ser abertas de modo a manter a comunicação por meio de uma ou mais vias principais e devem ser projetadas para permitir o adequado deslocamento dos veículos de transporte com carga. Todas as vias devem permitir alternativas de saída, principalmente por questões de segurança em caso de bloqueio acidental de um dos acessos. E as não pavimentadas devem ser periodicamente umidificadas para minimizar a poeira. Existem medidas mínimas para a largura das vias. No caso das pistas simples, a largura ideal deve ser 2 vezes maior do que a do maior veículo utilizado. E no caso das pistas duplas, 3 vezes maior. Mas às vezes pode acontecer de o plano de lavra ou a natureza das atividades não permitirem essa largura toda. Nesse caso, as vias devem ser, no mínimo, 1,5 vezes maiores que a largura do maior veículo utilizado. É preciso criar baias intercaladas para o estacionamento dos veículos e procedimentos e sinalizações adicionais para garantir o tráfego com segurança. Em qualquer caso, os limites externos devem estar demarcados e sinalizados de forma visível dia e noite. E nas laterais, onde houver risco de queda de veículos, devem ser construídas leiras com altura mínima correspondente à metade do diâmetro do maior pneu de veículo que trafegue por ali. Olha só, elas podem ser construídas usando as próprias rochas de descarte. Falando em sinalização e procedimentos, existe uma espécie de código de trânsito interno nas minas. Eu estou aqui com o Leandro Policeni, que é engenheiro de segurança do trabalho, e que vai falar um pouco mais sobre isso com a gente. Leandro, como é pensado o trânsito numa mina? É isso, toda mina ela deve possuir um plano de trânsito que faz parte do sistema de gestão de segurança. É nela que são definidos os procedimentos que vão desde a autorização da entrada e saída de máquinas, equipamentos e pessoas dentro da mina, passando pelas definições de via de acesso e sinalização no trânsito interno da mina. Lembrando que o objetivo principal do plano de trânsito é a segurança das pessoas e motoristas de máquinas, equipamentos e veículos. O plano de trânsito é importante para todos, independente se sejam pedestres ou motoristas. A segurança sempre em primeiro lugar. As praças de trabalho são áreas de grande fluxo de pessoas e equipamentos trabalhando simultaneamente. Para que tudo funcione em harmonia, é necessário seguir alguns requisitos, como terreno regularizado, segregação de veículos leves e pesados, sinalizações, isolamento e controle de acesso e bermas, que são os degraus nos acessos. Como você vê, nas minas de rochas ornamentais, boa parte do trabalho é feito em bancadas com mais de 2 metros de altura. Se você for operar nessa bancada, deve utilizar cinto de segurança devidamente ancorado ou devem ser instalados guarda-corpos. Também vale destacar que tanto os cintos quanto as cordas ou cabos que fazem o ancoramento do trabalhador devem estar em perfeitas condições. E para fazer esse tipo de tarefa é preciso ter treinamento mínimo de 8 horas. Essa atividade é realizada pela empresa onde você trabalha. Assim como vimos nas vias, é muito importante que as áreas de trabalho sejam umidificadas constantemente para conter a poeira. Essa frequência varia de mina para mina e é determinada pela empresa. E falando em água, coisas que não podem faltar são sanitários e acesso à água potável. Outra coisa que não pode faltar numa mina são oficinas de manutenção preventiva e corretiva separadas da produção.
para que esse trabalho possa ser realizado da forma mais eficiente e segura. Detalhe: nestas oficinas devem ser implantados separadores de água e óleo e também medidas de contenção de outros materiais que possam contaminar o meio ambiente para preservar o solo e os cursos d'água. Para completar, existe um ponto essencial no planejamento da mina, que são áreas de vivências adequadas ao conforto e segurança e saúde dos trabalhadores. Um ambiente saudável e adequado inclui instalações sanitárias em boas condições de higiene, vestiário e alojamento em quantidade proporcional ao número de trabalhadores, cozinha e local das refeições isolado da área de produção e das instalações sanitárias, lavanderia ou contratação de serviços de terceiros e ainda uma área de lazer para a recreação dos trabalhadores. Em caso de falta de espaço, pode-se usar a própria área de refeições nos intervalos entre elas. Hoje você viu que análises topográficas e geológicas bem feitas são fundamentais para o dimensionamento correto dos taludes. Como avaliar o terreno e a jazida para definir o melhor tipo de lavra, a importância de criar vias de acesso estratégicas, praças de trabalho com condições adequadas, oficinas para manter tudo funcionando e áreas de vivência para garantir sua saúde e a qualidade de vida. Como você viu, planejar o desenvolvimento de uma mina traz benefícios para todos os envolvidos. O 100% seguro fica por aqui, mas eu vejo você no próximo episódio. Até lá! As maneiras de extrair rochas ornamentais variam de acordo com as condições da matéria-prima e do ambiente. Todas exigem cuidado para preservar a segurança e a saúde da equipe. Por isso, empresas e trabalhadores precisam estar sempre atentos aos procedimentos de segurança e aos cuidados necessários do dia a dia. Neste episódio, você vai ver a importância da análise de risco na hora de definir medidas de controle, conhecer os principais equipamentos de proteção coletiva e individual para esta atividade, ver os cuidados ao utilizar equipamentos e entender a importância da capacitação permanente. Para retirar rochas ornamentais, é preciso levar em conta as características delas. Se ela apresentar foliação, a extração só pode ser feita por placas. Em outros casos, é preciso trabalhar os blocos isolados separadamente. Outra opção é realizar a lavra por desabamento, detonando a base do maciço com explosivos. Mas o método mais comum é o corte contínuo ou em costura, em cotas localizadas acima ou abaixo do nível do terreno. Eu estou aqui com Amarildo Mariano, que é técnico em mineração. Amarildo, depois de definir como vai extrair a rocha, o que a empresa precisa fazer? Primeiro é reunir com a equipe de SST, planejar os procedimentos de segurança, fazer a análise de risco e determinar onde serão utilizados os equipamentos de proteção individual, os equipamentos de proteção coletiva durante toda a operação. E essa análise é feita de acordo com a realidade da mina? Sim, de acordo com a realidade da mina. Tudo para manter a segurança dos trabalhadores. Perfeito. Muito obrigado, Amarildo. Vamos ver agora a importância dos EPCs. A proteção coletiva é essencial porque beneficia toda a equipe de uma vez só. É o caso da umidificação dos acessos da mina e das bancadas, uma medida preventiva que evita a suspensão de poeira.
Junto com as máscaras e óculos de proteção, esse processo protege a saúde de toda a equipe. A umidificação é uma aliada tão importante que também precisa estar presente nos equipamentos de perfuração, como o martelete pneumático e a perfuratriz. Os limites externos das bancadas usadas como estradas devem estar demarcados e sinalizados de forma visível durante o dia e a noite. Bancadas ou estradas onde houver riscos de quedas de veículos precisam ter as laterais protegidas com leiras. As frentes de trabalho precisam estar limpas, livres de blocos soltos ou com risco de se desprender. E lembre-se, os procedimentos de segurança definidos pela equipe de segurança e saúde no trabalho devem ser seguidos por você e pelos seus colegas. Só pode andar por aqui o veículo ou o trabalhador autorizado por um profissional responsável. E os veículos e equipamentos precisam ter a dimensão adequada para o trabalho e a carga que será transportada. Existem vários EPIs que normalmente são necessários para essa atividade. Um exemplo que pode ser adotado, dependendo da característica da mina e do nível de ruído, é o protetor auricular. Como há mais de um modelo, é a análise de risco que vai dizer qual é o mais indicado para a sua equipe. Outros EPIs comuns são capacete com jugular, luvas e calçados de segurança com biqueira de aço. Eles são fundamentais para proteger cabeça, mãos e pés. O cinto de segurança tem que ser usado sempre que for preciso trabalhar em alturas superiores a 2 metros. Nesse caso, além de vesti-lo, o trabalhador precisa ancorá-lo da maneira correta. Os óculos de segurança protegem contra poeira e qualquer outra partícula volante. E você não pode esquecer da máscara. Ela protege as vias aéreas contra as poeiras do processo. Mais uma vez, é a análise de risco que vai orientar a escolha do tipo apropriado de acordo com o trabalho realizado. E não esqueça, você deve usar os EPIs indicados pela sua empresa. Eles estão aí para proteger a sua saúde. Na hora de utilizar equipamentos de perfuração, é preciso estar atento a uma série de procedimentos específicos. O primeiro passo é verificar tubos e mangueiras. Eles precisam estar em condições de suportar o fluxo e a pressão do ar. O mesmo vale para as conexões, que precisam ter os dispositivos de bloqueio adequados. E todo o equipamento precisa estar com a manutenção em dia. E cuidado com a ergonomia. Quando for carregar ferramentas e utensílios, fique atento ao limite de peso. As perfuratrizes devem ser operadas por trabalhadores capacitados durante todo o tempo. O operador precisa apoiar bem os pés e se posicionar de modo protegido. Antes de mudar perfuratrizes de lugar, é necessário desligar o compressor de ar e retirar o ar da mangueira. Toda a equipe deve ficar longe de brocas ou trados em rotação. Alguns equipamentos requerem cuidados especiais, então fique atento a utilizar cabos e discos de corte diamantados. Para operá-los, você precisa receber treinamento específico. Além disso, os discos diamantados variam de acordo com o material cortado. Em caso de dúvidas, veja as exigências da rocha ou consulte o técnico responsável da sua empresa. E duas coisas importantes. Discos diamantados também precisam de sistema de umidificação para inibir a formação de poeira mineral, além de proteção de partes móveis. Já nas mineradoras onde a rocha é retirada por detonação, só profissionais treinados podem participar das explosões. Além disso, é fundamental que o especialista da mina crie o plano de fogo. Ele contém todos os procedimentos de segurança para realizar essa etapa e que precisam ser rigorosamente seguidos. Mais detalhes você encontra no episódio sobre a segurança no desmonte de rochas. A mineradora trabalha para garantir a sua segurança e a de seus colegas. Por isso, busca sempre a capacitação permanente. O objetivo é a atualização das novidades sobre segurança e reforçar as regras gerais de toda a operação. Tudo isso por meio de cursos e treinamentos.
A capacitação também é o momento de atualizar os trabalhadores sobre como operar máquinas e equipamentos específicos, além de repassar todas as informações sobre segurança e saúde. Assim, cada profissional entende quais são as suas responsabilidades. A equipe se sente mais confiante e o trabalho ganha em segurança. Você acabou de aprender como a análise de risco faz a diferença na hora de planejar a operação da mina. Por que os equipamentos de proteção coletiva e individual geram impactos positivos para a segurança e a saúde da equipe. Os procedimentos de segurança ao utilizar equipamentos como o disco de corte e a importância da capacitação permanente. Da próxima vez que você acessar uma mina, lembre-se das orientações que foram reforçadas hoje. Até o próximo episódio. Olá! Durante este programa falamos sobre o desenvolvimento de uma mina e vimos que ele começa por uma rigorosa avaliação do local onde ela será instalada. A forma como a lavra vai ser feita depende das características da jazida e das condições topográficas, entre muitos outros fatores. Hoje você vai ver como executar a limpeza das cristas para garantir a estabilidade dos taludes. Neste episódio, você vai ver como fazer as análises adequadas para dimensionar taludes e bermas, como fazer a limpeza das cristas e fazer um monitoramento periódico para tomar as medidas corretivas adequadas em caso de instabilidade. Antes de mais nada, e como sempre, você deve seguir os procedimentos de segurança definidos pela equipe de SST da sua empresa. Agora vamos conversar com o Amarildo Mariano, que é técnico em mineração. Amarildo, qual é o primeiro passo da engenharia de uma mina? O primeiro passo é a análise geológica. Isso define o método de lavra e a extensão da cava. O segundo é a análise geotécnica. Isso vai definir a inclinação do talude que pode ser escavado. O resultado de todas essas análises vão determinar a altura dos taludes. Os componentes básicos de um talude são sua altura e sua inclinação, que dependem do tipo de rocha em que se esteja lavrando. Existe, como regra geral, uma relação inversa entre estes dois fatores. Quanto maior a altura do talude, mais suave deve ser sua inclinação. O projeto de taludes deve começar sempre pelo dimensionamento das bancadas. A altura é definida operacionalmente, mas em geral está entre 10 e 15 metros. Dependendo do tipo de lavra de rochas ornamentais, essa altura é muito baixa, às vezes limitada às dimensões dos blocos. As bermas São as partes horizontais dos taludes, ajudam a dar estabilidade e são uma área para a contenção dos blocos que podem se soltar e que são chamados de chocos, além de facilitar a implantação das drenagens no talude. O ângulo de face e a largura da berma são dimensionados com base na avaliação dos modos de ruptura que podem ocorrer e nos volumes que podem ser mobilizados. Isso depende da estrutura da rocha e das propriedades das descontinuidades. Uma das metodologias mais usadas envolve uma análise estatística das descontinuidades e a definição das formas e volumes das massas instáveis. Muitas vezes, o intemperismo, a vegetação e as camadas de solo que recobrem um afloramento rochoso dificultam a identificação das descontinuidades. Dependendo do tipo de afloramento e das condições em que se encontram, essas dificuldades podem ser superadas com uma limpeza adequada do local da investigação.
Lembre-se sempre, a limpeza das cristas é um fator de segurança importantíssimo. Esse é um elemento chave para garantir a segurança das pessoas e do tráfego de veículos e equipamentos. Os taludes e suas bermas devem ser mantidos sempre limpos, retirando-se todo o material solto que possa ocasionar acidentes. Lembrando que, além dos equipamentos de proteção individual normais, como calçados de segurança, capacete, óculos, protetores auriculares, máscaras e luvas. No caso de trabalho em altura, é obrigatório o uso de cinto de segurança. Outra medida importante para garantir o acesso seguro para pessoas e equipamentos é a construção de leiras, sempre com pelo menos a metade do diâmetro do maior pneu que trafegue por ali. E o estacionamento de máquinas pesadas deve respeitar as distâncias mínimas de segurança. Depois que a mina está em operação, é feito o monitoramento dessas condições dos taludes. Esses monitoramentos são fundamentais para a garantia da segurança de todos. Principalmente no caso de rochas com muitas descontinuidades, o monitoramento é fundamental. É preciso fazer o mapeamento rotineiro das bancadas, identificando itens como descontinuidades importantes, que são a presença de falhas e fraturas com a análise dos seus possíveis efeitos, ação sísmica, percolação de água através de planos de fratura ou quebras mecânicas, presença de blocos soltos e movimento dos estrados. Em caso de detonação, é preciso estabelecer um plano de fogo para manter o controle de detonação para que ela não cause instabilidade do talude. Também é preciso avaliar a estabilidade das áreas lavradas anteriormente. Caso seja detectada alguma instabilidade, algumas medidas de segurança devem ser adotadas. O primeiro passo é a paralisação das atividades e afastamento dos trabalhadores da área instável, que deve ser sinalizada. Então, são tomadas as medidas para resolver a situação. E só depois de tudo resolvido é que as atividades podem ser retomadas. Portanto, siga as orientações de segurança da sua empresa. Essas avaliações e medidas em relação aos taludes são ações que ocorrem regularmente? Sim, periodicamente são feitas tais avaliações e à medida que a mina vai avançando, também é feita a limpeza das cristas para garantir a segurança dos trabalhadores. Sempre um trabalho de prevenção. Sim, sempre um trabalho de prevenção. Perfeito, muito obrigado, Amarildo. Todos esses procedimentos que acabamos de ver são decisivos para a segurança das operações dentro de uma mina. É preciso fazer uma boa avaliação geológica e geotécnica para dimensionar corretamente taludes e bermas. Promover regularmente a limpeza das cristas, respeitando todos os procedimentos seguros. E realizar monitoramentos periódicos para tomar as medidas adequadas em caso de instabilidades. Este episódio do 100% Seguro chegou ao fim, mas eu vejo você no próximo. Até lá! O beneficiamento de rochas ornamentais produz peças de rara beleza e de grande importância econômica, aplicáveis em vários segmentos. É um processo bastante elaborado que envolve alguns fatores de risco. Todos esses fatores podem e devem ser controlados com os procedimentos de segurança, que você vai ver neste episódio do 100% Seguro. Hoje você vai ver mudanças no processo de acabamento, uso de equipamentos de proteção individual,
cuidados com a exposição a agentes químicos e à vibração, ergonomia, treinamento dos trabalhadores e monitoramento constante. As medidas de controle podem ser coletivas, administrativas e individuais. Vamos ver algumas delas. A primeira e mais importante sugestão de medidas coletivas, usada para reduzir a poeira, é a mudança do processo de acabamento a seco para o processo a úmido. Isso envolve a adequação das instalações e também das ferramentas e máquinas. As operações de corte e acabamento de rochas ornamentais devem ser realizadas a úmido, com a utilização de ferramentas e máquinas que funcionam com um abastecimento contínuo de água, como, por exemplo, lixadeiras, politrizes, serra-mármore, boleadeiras e frisas. Para a implantação da umidificação do processo de acabamento, são necessárias adequações nas instalações para a utilização de ferramentas pneumáticas ou elétricas, com abastecimento contínuo de água. As instalações devem ser projetadas, reformadas, ampliadas, reparadas e inspecionadas de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores. A água utilizada no processo, juntamente com a lama, deve seguir para tanques de decantação. Esse material jamais deve ir para o esgoto comum ou rede pluvial sem tratamento prévio. A lama depositada tanto nas canaletas de escoamento como nos tanques de decantação deve ser removida ainda molhada e armazenada para destinação adequada. A água de reuso, quando utilizada no processo, deve apresentar qualidade que não implique risco à segurança e à saúde dos trabalhadores. Entre as medidas administrativas estão os treinamentos, os informativos, os diálogos diários de segurança, DDS, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, CIPAT, entre outros. Agora, se o assunto é medida de proteção individual, a mais básica de todas e que a gente reforça em todos os programas desta série é o uso de equipamentos de proteção individual adequados. No processo de beneficiamento, eles são vários e bastante específicos. Temos os calçados de segurança, o avental de PVC, os óculos de segurança, as máscaras de proteção contra aerodispersóides, os protetores auriculares e o capacete de segurança. Lembrando que no caso de máscaras, óculos e protetores auriculares usados juntos, é preciso cuidado para garantir um bom ajuste ao rosto de cada operador. É muito importante treinar todos os trabalhadores e também criar normas e procedimentos quanto ao uso dos EPIs, que devem ser seguidos por todos. Os EPIs são importantes também para evitar a exposição aos agentes químicos presentes nos insumos de produção. Além dos cuidados com o manuseio e armazenamento, uma medida simples é substituir, quando possível, colas e massas plásticas à base de solventes orgânicos voláteis por outros com solventes à base de água. Realizar essas operações em ambiente bem ventilado também é super importante. E jamais reutilize as embalagens. Na substituição do processo de acabamento a seco pelo acabamento a úmido, o uso de ferramentas mais leves, com acessórios balanceados e de boa qualidade, ajudam a reduzir a exposição à vibração. Mesmo assim, esse item exige atenção e cuidados. Para reduzir as vibrações e seus riscos, é importante escolher ferramentas adequadas para fazer a manutenção e substituição de peças gastas ou defeituosas. Outra sugestão é a realização de pausas e revezar as atividades com outras que geram menor nível de vibração, como acabamento fino e lustro, ou outras que não apresentam exposição à vibração.
No processo de beneficiamento de rochas, as condições de trabalho, as posturas e o posicionamento dos trabalhadores em seus postos de trabalho merecem atenção especial. Adequação das bancadas, cavaletes, ferramentas e veículos e a adequação dos sistemas de levantamento, transporte e descarga de chapas. Isso tudo é muito importante e deve ser tratado com atenção e cuidado por todos ao longo da jornada. E lembre-se de manter a postura ereta, evitar torcer o tronco e carregar peças pesadas sozinho. Tão importante quanto tomar todas essas medidas é oferecer aos trabalhadores treinamentos sobre elas, para que eles possam adotar uma atitude segura e consciente. Vale lembrar que o monitoramento dessas medidas de controle deve ser feito periodicamente, assim como exames médicos para garantir a saúde dos trabalhadores, que, em contrapartida, devem seguir as orientações e procedimentos combinados. Neste programa, você viu medidas de controle para se trabalhar com segurança no beneficiamento de rochas ornamentais. Medidas que passam por mudanças nos processos e equipamentos, e também nos procedimentos e atitudes adotados no ambiente de trabalho. Agindo dessa maneira, todo mundo sai ganhando com mais produtividade, mais saúde e mais segurança. Eu vejo você nos próximos programas. Até!